Graças a Deus, irmãos. Nós louvamos a Deus mais uma vez, estarmos na casa do Senhor. Mais uma quarta-feira, mais um dia que se findou, né, irmãos? É uma noite que entra, ou seja, o tempo está cada vez mais curto. E nós precisamos estar alerta na obra de Deus, alerta com o nosso Deus, sabendo que de qualquer instante poderemos estar com Ele. Qualquer instante nós podemos estar nos seus braços. Isso tem várias formas de acontecer. Portanto, nós devemos estar sempre com o coração voltado a este poderoso Deus, a esse glorioso Senhor que nós servimos, né? Vamos ler a palavra de Deus em Efésios, irmãos. Efésios capítulo 4. Efésios 4, depois de 2 Coríntios. 1 Coríntios, 2 Coríntios capítulo 4. Em uma ocasião, nós pregamos do versículo 13 ao versículo 16, quando nós falamos sobre a unidade da igreja. Agora nós vamos falar o versículo 11 e 12. Na verdade, nós vamos parar somente no 12. Capítulo 4, versículo 11 e 12, mas vamos focar no 12. Vamos ler a palavra de Deus. Efésios 4, versículo 11 e 12. E Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Querido Deus e Pai, damos graças ao Teu bendito nome, ao Teu glorioso nome. Tu és o nosso poderoso Deus. Nos remiu, nos comprou com Seu precioso sangue. Sangue puro, sangue inocente, o sangue carmesim, do Cristo sofredor, do Cristo redentor, tirando homem e mulheres das trevas, libertando dos seus pecados. Nós te damos graças, ó Deus, porque fomos alcançados por Ti. Por isso estamos aqui nesta noite, para Te adorar e bendizer o Teu nome. Fala ao nosso coração através da Sua palavra. Que o Espírito do Senhor possa falar ao nosso coração. E nós possamos sair daqui mais edificados, fortalecidos, mais crentes, para a glória e honra do Seu santo nome. Que o Teu nome venha a ser exaltado por tudo, ó Deus, e façamos tudo para a glória do Seu nome. Te pedimos no nome de Jesus. Amém. Como eu disse, irmãos, nós falamos no versículo 11 e 12 sobre a unidade da igreja, numa certa ocasião. Hoje eu quero falar sobre quando a igreja ela está madura, ou seja, uma igreja madura. Como que uma igreja ela pode amadurecer e como que uma igreja ela pode crescer. Hoje existe, irmãos, o chamado movimento de crescimento de igrejas. Constantemente a gente ouve e vê no YouTube, no Instagram, pastores, homens que falam que ele tem um plano, tem um projeto de como crescer a igreja, de como desenvolver a sua igreja. A sua igreja é pequena, a sua igreja é isso. E nós temos um plano de como vamos fazer a sua igreja. E quando eu vejo aquela tarjazinha assim, saiba mais, tudo que eu ouço, irmãos, de qualquer pessoa que está vendendo, informando algo, que eu vejo ali, saiba mais, eu já fico... E principalmente em relação às coisas de Deus, isso me preocupa muito.
porque eu sei que querem vender alguma coisa. E hoje em dia se vende muito curso bíblico, estão se vendendo muitas apostilas, muitos cursos teológicos, está uma febre. Então existe hoje seminários, conferências, livros, né? Programas, e usam-se até mesmo técnicas da inteligência artificial para que possam crescer a igreja. E muitos pastores discutem princípios, métodos de como vão fazer a igreja crescer. Esses esforços, irmãos, talvez eles podem até serem úteis, mas eles precisam estar embasados na palavra de Deus. Paulo mostra o plano de Deus pelo qual Cristo produz o crescimento da igreja. E Paulo mostra de uma maneira clara, de uma maneira que nós compreendemos que é a vontade de Deus, como Deus quer fazer a sua igreja crescer. Primeiro que em Mateus 16, 18, Jesus falou assim: edificarei a minha igreja. Em Mateus 16, 18, Cristo disse: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então quem edifica, quem cresce a igreja é o Senhor. Tudo deve estar de acordo com o plano de Deus e não com o plano do homem. Porque, irmãos, crescer a igreja por meios humanos é perigoso. Crescer a igreja pela rota humana, isso é muito perigoso, e é o erro de muitos pastores de hoje em dia, pois fazendo isso, automaticamente eles estão cometendo um erro de competir com o próprio Cristo, ou seja, Cristo que edifica a igreja, mas esses homens querem também edificar a igreja. Mas quando nós lemos aqui no versículo 11, a gente percebe que Deus doutou homens, chamados aqui apóstolos e profetas, para iniciar a igreja, e depois ele levantou também evangelistas, e levantou profetas para dar prosseguimento ao crescimento da igreja, para dar a continuidade, na continuação do ministério da igreja. Então evangelistas, pastores, mestres, qual é a função deles? É equipar, construir e desenvolver a igreja, com base nos ensinos do apóstolo Paulo. Então esses profetas, evangelistas, esses apóstolos do início, devem fazer a igreja crescer e desenvolver, mas com base nas Escrituras, naquilo que Paulo ensinou. Pois o próprio Paulo ele aprendeu com Jesus. Então, irmãos, o segredo é que a igreja, a vontade de Deus é que a igreja cresça e que essa igreja se torne madura. Ela deva crescer e deve ser madura. A igreja precisa ser madura, perfeita. No Sermão da Montanha, Jesus fez uma declaração em Mateus capítulo 5, versículo 48. Jesus falou: sede, pois, perfeitos, assim como seu Pai, que está no céu, é perfeito. Veja, irmãos, que isso Jesus coloca o padrão lá em cima, né? Ou seja, nosso Senhor pediu perfeição aos seus, e esta é a vontade de Deus, que nós sejamos perfeitos. Então o padrão é muito alto, o padrão de Deus. Jesus disse: sede vós perfeitos, né? Deus deseja que nós sejamos perfeitos. Por isso ele restaurou o homem quando caiu lá no Éden. Mas Deus entende que nossa perfeição também não vai nos isentar de pecado, mas é o esforço que nós devemos fazer para sermos perfeitos em Cristo Jesus. Então a perfeição dos santos é o plano redentor de Deus desde a eternidade. Deus quer que seu povo seja um povo perfeito. Agora, de que estamos falando sobre a aperfeiçoação dos santos, irmãos. Como os santos podem ser perfeitos? Existem 3 tipos de perfeição sobre as quais a Bíblia fala. Primeiro, nós temos a perfeição posicional, ou seja, somos perfeitos em Cristo diante de Deus.
E Paulo fala isso em 1 Coríntios 2,6: todavia falamos sabedoria entre os perfeitos. Perfeitos em Cristo diante de Deus é a nossa perfeição posicional. Depois nós temos a posição eterna. Isso é algo que ainda nós não experimentamos. A perfeição eterna. Em Hebreus 12:23, o escritor disse o seguinte: igreja do primogênito que está escrita no céu para Deus, o juiz de todos os espíritos dos justos aperfeiçoados. Vejam que esta é a vontade de Deus. Dentro da Bíblia, o Senhor quer que nós sejamos perfeitos. E por fim, nós temos a perfeição, irmãos, experiencial. É aqui que está o dia a dia prático do crente. Ou seja, nós devemos ser perfeitos no nosso dia a dia, na experiência que nós temos com Deus, na experiência que nós temos em comunhão com a igreja, na experiência que nós temos comunhão com o mundo, ou seja, a nossa convivência com o mundo é a nossa experiência. Nós precisamos então ser perfeitos, porque esta é a vontade de Deus. E é esta ênfase que Paulo dá aqui no capítulo 4, no versículo 12: querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Aperfeiçoamento, irmãos, para a glória de Deus. Deus quer o nosso aperfeiçoamento. E esta é a razão, irmãos, pela qual existem evangelistas. Por isso que existem evangelistas. Por isso que existem pastores, mestres, como havia apóstolos e profetas para o aperfeiçoamento dos santos. Esses apóstolos, esses profetas, esses evangelistas e pastores mestres, a função deles é aperfeiçoar a igreja, aperfeiçoar os santos. Estes homens não podem tornar, irmãos, a igreja perfeita, apenas Deus pode fazer isso. É lógico que eles não têm a capacidade em si para tornar a igreja perfeita, só Deus. Mas esses homens são chamados, esses ministros são chamados para levar os santos a um tipo de prática de perfeição. Ou seja, aquilo que nós praticamos precisa estar coerente com a glória de Cristo, com o caráter de Cristo, com a vontade de Cristo, porque esta é a vontade de Deus. Somos chamados para ser santos em todo tipo de prática que nós cometemos aqui nessa terra. A palavra aperfeiçoamento, irmãos, ela vem do grego catartismos. Interessante esta palavra. Paulo usa a palavra aqui catartismos, aperfeiçoamento, catartismo, que ela tem um sentido mais profundo, significando totalmente equipado, adulto, maduro, completo, total. Então, o que Deus está querendo aqui nesta palavra para nós, que Paulo usa, é a maturidade da igreja, em sua totalidade, que a igreja seja madura, que a igreja seja adulta, que a igreja seja completa totalmente. Isto é a vontade de Deus. Por isso que Ele deu esses ministros. Ele fala no versículo 11, e Ele fala, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Então, irmãos, Deus não está pedindo perfeição sem pecado. Lógico que não. Deus não está pedindo, eu quero que vocês sejam perfeitos, sem pecado. Mas Ele quer que nós sejamos um cristão totalmente equipado, um cristão completo, um cristão que conheça Ele, que tenha intimidade com Ele, que vive na presença dEle, irmãos. Para que seja uma igreja madura, o mais semelhante possível a Cristo. A nossa semelhança a igreja precisa ter o caráter de Cristo, acompanhar o caráter de Cristo. A maturidade cristã, a maturidade espiritual. Os padrões de Deus devem ser absolutos e devem ser altos, e Ele não se conforma com nada menos. Deus não se conforma com nada menos. Não podemos ter desculpa diante de Deus. Não tem como nós chegar para Deus e querer ludibriá-lo.
querer fazer a nossa vontade, do nosso jeito, da nossa forma, porque existe um norte, existe um caminho que foi deixado por Deus, deixado pelos apóstolos, para que nós sejamos aperfeiçoados. É sobre isso que é a igreja, é sobre isso que é o ministério, o propósito da igreja, o propósito da sua liderança, é levar a igreja à perfeição. Veja, irmãos, as formas de Deus nos aperfeiçoar. Existem as fórmulas e as formas de Deus nos aperfeiçoar. Primeiro, o Espírito Santo. O Espírito de Deus, ele é responsável pela maturidade do crente. A terceira pessoa da Trindade. Esta é a sua obra, é o seu trabalho na terra, aperfeiçoar os crentes. Em Gálatas 3:3, Paulo disse: sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora na carne? Isso indica, irmãos, que nós ou você tenha começado no Espírito, e que nós nunca poderemos ser aperfeiçoados pela carne, pela nossa vontade, pelos nossos pensamentos, pelos projetos que nós fazemos, pelas nossas ideias. Então, para que haja esse crescimento, é necessário que nós que começamos no Espírito, terminamos no Espírito. E Paulo disse: não sejais insensatos, Gálatas, porque vocês começaram no Espírito, mas agora estão terminando na carne. E quantos crentes erram, irmãos, porque começam no Espírito, começa louvando a Deus, começa com muita alegria, mas depois ele se entrega ao mundo, aos prazeres da carne, aos desejos do mundo, e ele acaba sendo um cristão carnal, um crente frio, desanimado, entristecido, aborrecido, porque ele começa no Espírito e ele então termina na carne. Porque a implicação é, irmãos, que nós só poderemos ser aperfeiçoados no Espírito, em que nós começamos. Se começamos no Espírito, ele vai nos aperfeiçoar o tempo todo da nossa estadia na terra. Veja o que Paulo falou em Romanos 8, 26 e 27. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Veja que nós somos fracos, como o irmão Sérgio, o evangelista Sérgio falou aqui no início. Somos fracos, frágeis, cheios de problemas, cheios de defeito, mas o Espírito Santo ajuda as nossas fraquezas, porque nós não sabemos o que havemos de pedir como convém. Você não sabe pedir, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos. Ele geme dentro de você nas suas orações, com gemidos inexprimíveis, para te edificar, para te aperfeiçoar. Aí ele fala: e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. Então o Espírito que está dentro de você, no momento que você está intercedendo, a sua voz, o seu sentimento, toda a sua espiritualidade, a sua vontade, pelo Espírito Santo, chega diante de Deus, e aquele que conhece o seu coração, ele te aperfeiçoa no poder do Espírito Santo. A importância de nós orarmos, irmãos, mesmo sem ter vontade, a importância de nós lermos a Bíblia, mesmo sem ter vontade, porque o Espírito Santo ajuda para combater a nossa natureza carnal, a nossa fragilidade, os nossos maus pensamentos, as nossas injúrias, que atrapalha nós buscarmos a Deus, o nosso cansaço físico, mental, que atrapalha nós buscarmos a Deus. Ai da igreja, ai de nós, se não fosse o Espírito de Deus. Portanto, a obra do Espírito, irmãos, é maturidade. O Espírito Santo está trabalhando para amadurecer a sua igreja. A segunda forma que Deus usa para nos amadurecer, irmãos, é através da provação, através das lutas. Às vezes, nós passamos por lutas, que essa luta é a vontade de Deus. A provação que você passa é a vontade de Deus, porque Deus está fazendo você crescer, Deus está fazendo você amadurecer.
Ele disse isso em Tiago, capítulo 1, 2. Meus irmãos, Tiago escreveu, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, no original, provações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência, sua obra perfeita. Aí ele fala, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Então, irmãos, Deus enviará provações para fazer você amadurecer. É nesse momento da prova que nós não devemos reclamar, achar ruim, desanimar, enfraquecer, querer voltar atrás. É no momento das provações que Deus está nos levando à oração. É nos momentos das provações que Deus está levando nós a jejuar, a ler a sua palavra, a ter mais ânimo, porque estas provações, irmãos, vinda da parte de Deus, faz nós crescermos espiritualmente. Crente que murmura quando está sendo provado, irmãos, ele não tem como ser aprovado por Deus. Pedro disse isso em 1 Pedro capítulo 5, versículo 10. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, ele disse, depois de haverdes padecido um pouco, ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Depois que você passa por aquele caminhão de prova, caminhão de luta, você sai lá na frente fortificada, fortalecida, abençoada, estruturada. Você percebe que a sua base não vai ruir, que você não vai cair, que você foi estruturada pelo Senhor nos momentos daquela provação, daquela dificuldade. Então o Senhor usa as provações, irmãos, para edificar a igreja. As igrejas, irmãos, mais fortes que existem são aquelas que são perseguidas. A igreja, no início da era cristã, quando ela foi perseguida, foi onde houve mais milagres, mais salvação de almas. Quanto mais perseguição, mais lutas, eles orando e buscando ao Senhor através das provações, Deus fez muitos milagres e salva muitas pessoas através das provações. Mas às vezes nós queremos fugir delas, queremos ter regalias. A igreja, ela quer ser um pouco acomodada, ela quer ficar um pouco tranquila, ela quer ficar no seu paraíso, no seu cercadinho, e não sabe que essas provações vai nos fazer se aproximar de Deus, se achegar mais a Ele, para receber a sua graça e sairmos fortalecidos. Por isso Paulo disse, irmãos, que ele se alegrava nas provações. Paulo falou assim, eu me regozijo nas lutas, nas provações, nas dificuldades. Ele falou, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas antes, os irmãos vêem o caminho de provação que Paulo passou, mas através daquelas provações que ele estava fortalecido. Então a igreja madura, irmãos, é necessário que ela passe pela provação, é necessário que ela passe pela moenda, é necessário que ela seja provada como ouro, como disse o apóstolo Pedro. E a terceira forma de nós sermos preparados para sermos maduros é através da palavra de Deus. A palavra de Deus, irmãos, é a agência da perfeição. Sem a palavra de Deus nós não podemos ser aperfeiçoados. Pedro disse, desejai, olha só, isso é para mim e para você, desejai afetuosamente, como meninos, nós não somos mais meninos, ele faz uma analogia, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Quanto mais nós vamos tomando desse leite racional, que é a palavra de Deus, como um menino que cresce tomando leite, nós vamos crescendo também na presença de Deus, quando nós acordamos, damos créditos e recebemos a palavra de Deus no nosso coração. E em 2 Timóteo 3, 16, 17, Paulo escreveu,
Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Deus quer nos amadurecer. Deus precisa amadurecer as nossas vidas, para que nós sejamos perfeitos diante do nosso Pai, para que nós sejamos perfeitos diante de uma sociedade corrupta, porque é a palavra de Deus que vai nos aperfeiçoar. Por isso que Deus deu a Moisés a Torá, os 5 primeiros livros ao povo judeu, irmãos. Se não fosse a palavra de Deus, aquele povo de Israel que atravessou o deserto, naqueles 40 anos que ficou rodeando o deserto, em volta das outras nações, eles eram um povo diferenciado, porque eles tinham os oráculos de Deus. Lá no Monte Sinai, Moisés em 40 dias e 40 noites de jejum, Deus dá a Moisés os mandamentos, as leis, as ordens, e povo nenhum nunca tinha ouvido falar daquelas leis que Moisés aplicara ao povo de Israel. Isso é a palavra de Deus, encaminhando o povo de Israel, orientando o povo que saiu do Egito. É a palavra de Deus. Nós somos o que somos, a igreja é o que ela é, por causa da palavra de Deus, irmãos. Você só é perfeita por causa da palavra de Deus. Não tem nada mais aqui que vai fazer você ser perfeita, se não fosse a palavra de Deus, que você ouve na escola dominical, no domingo à noite, às quarta-feiras, os ensinos da palavra de Deus, que nós recebendo e faz nós sermos pessoas diferentes. Pessoas que pensam diferentes, pessoas que falam diferentes, pessoas que têm caráter moldado pelas Escrituras, pela palavra de Deus. É a palavra de Deus, irmãos. Está muito alto, irmãos? Não. Então tá. É a palavra de Deus, irmãos. Então nós temos que desejar a palavra do Senhor, a palavra que nos coloca na posição de servo, de serva do Senhor. Então o Espírito Santo, irmãos, ele está trabalhando em sua maturidade para a correção, para a instrução da justiça, para que o homem de Deus seja perfeito. Provações e sofrimento estão trabalhando na sua maturidade. Você está sofrendo? Há algo na sua vida que te corrói? Há algo na sua alma que deixa você perturbada? Deus está te provando, Deus está te amadurecendo, você está crescendo e não percebe, você está desenvolvendo a sua vida espiritual através do sofrimento que o pastor não vê, que a irmã não vê, ninguém sabe do interior do seu coração. O Pai sabe, Ele está te provando neste sofrimento, mas isso vai fazer bem para a sua alma, para a sua vida, e você vai ser uma pessoa forte, uma pessoa estruturada, porque Deus não quer te perder. Deus não quer te perder através das provações do sofrimento. Agora, o ensino da palavra de Deus é a área em que nós ministros estamos envolvidos no aperfeiçoamento da sua vida espiritual. Somos nós ministros que devemos aplicar a doutrina, exortar, corrigir, falar com as ovelhas, falar com a igreja. São os ministros, falar a palavra de Deus como ela é, esclarecer a palavra de Deus, levar a igreja a palavra, levar a igreja a oração, levar a igreja a Jesus Cristo, a gente sair e deixar Jesus aparecer, deixar Jesus ser o centro da atenção, da nossa atenção, deixar Jesus reinar no nosso meio. É necessário que nós, ministros, nos afastamos para que Jesus apareça. Nós devemos ser marginalizados, mas Cristo deve ser centralizado. Ele é o cerne das nossas atenções, da sua atenção. Você está crescendo e não percebe, está se desenvolvendo e não percebe.
Então, pastores, mestres, irmãos, não foram colocados para divertir a igreja, o entretenimento fora do comum, tanta diversão dentro da igreja, tanta brincadeiras com o nome de Deus, piadinhas com o nome de Deus, uma carnalidade dentro das igrejas, uma aberração dentro das igrejas, faz os cultos para Deus de qualquer jeito, de qualquer forma, sem temor, sem tremor, fora os pecados que estão escondidos por trás. Mas o ministro de Deus, ele está aqui, querendo aperfeiçoamento. Deus deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, para o aperfeiçoamento da igreja, para o crescimento, para que a igreja seja perfeita. Para isso Deus colocou ministros, aperfeiçoá-los em Cristo, estruturar uma igreja para honrar o nome de Jesus no mundo. Para onde essa igreja passar, deixar aquele rastro luminoso, igual caramujo. Já viu caramujo? Caramujo vai passando, vai deixando aquele rastro luminoso. A igreja precisa deixar aquele rastro luminoso, representando a glória de Cristo, o louvor de Cristo. Uma igreja santa, abençoada, de bom testemunho. É para isso que Jesus morreu, em favor da igreja. Por isso que Paulo escreveu aos Colossenses 1:28, dizendo: a quem anunciamos, admoestando a todo homem, e ensinando a todo homem toda sabedoria. Aí Paulo confirma: para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. Vejam, irmãos, que há possibilidade de sermos perfeitos em Jesus Cristo. Um verdadeiro pastor, irmãos, nunca vai ficar satisfeito enquanto os membros não chegarem à maturidade. Por isso Paulo falou em Gálatas 4:19: meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Paulo chorava, porque muitos em Gálatas, eles ainda não tinham crescido na Galácia, na igreja na Galácia, ainda não tinham crescido em Cristo Jesus. E Paulo chorava, pedindo a Deus para que Cristo fosse formado neles. Muita carnalidade, muita meninice, muito mundanismo. E eles, mesmo com as Escrituras, ainda não tinham crescido. Há crentes que a gente vai falar a vida inteira, e vai ter muitas dificuldades para que ele possa amadurecer, ser aperfeiçoado em Cristo. E essa é a tarefa pastoral, irmãos. E nunca vai estar completo enquanto não houver, não ver um membro, todos os membros edificados em Cristo Jesus, aperfeiçoados. Então nós não podemos ser infante espiritual, mas precisamos ser maduros espiritualmente. E quando nós somos maduros, irmãos, em Cristo, nós estamos dispostos a fazer a obra do ministério, porque Paulo fala isso aqui no versículo 12, ele diz: querendo o aperfeiçoamento dos santos, para quê? Para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, para que nós sejamos perfeitos? Para a obra do ministério. Os pastores mestres, irmãos, não estão fazendo o trabalho para os santos, mas estão preparando os santos para o trabalho. Esses pastores, eles não devem fazer tudo, mas se preocupar com a oração e com a palavra. E para que a igreja faça a obra do ministério, eles precisam ser edificados na palavra. Porque esses líderes, irmãos, são presentes que Deus deu para a igreja. A Bíblia fala, e Deus deu uns para apóstolos, é como se fosse um presente para a igreja, para aperfeiçoar e equipar os crentes, para que os crentes continuem fazendo o quê? A obra do ministério, para que eles sejam edificados. Nós precisamos entender, irmãos, que todos devemos estar engajados nesta obra divina, sermos preparados para isso. Pedro falou em 1 Pedro 4, 10, 11, cada um administra aos outros o dom como recebeu,
como bons mordomos da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo a palavra de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus te dá, para que em tudo seja glorificado em Jesus Cristo. Então nós temos dons, Deus deu dons à igreja, e devemos fazer tudo para a edificação da igreja, para o ministério. Por isso que você está aqui, porque Deus te deu dom, Deus te capacitou, Deus te deu graça, e está te amadurecendo, te aperfeiçoando ainda, para que você faça a obra. Então é de vital importância, irmãos, compreender que a maior parte do trabalho na igreja precisa ser realizado pelos membros que sentam nos bancos, que sejam maduros espiritualmente, e entendam que precisam fazer a obra de Deus. Então, irmãos, nós não estamos aqui simplesmente para absorver, mas para ouvir, crescer, servir, ouvir e guardar a palavra. Mas a principal responsabilidade do pastor, mestre, é preparar a igreja. Mas nós não podemos esquecer, irmãos, que todos nós somos sacerdote. Sabia que você era um sacerdote? Você é um sacerdote do reino de Deus. 1 Pedro 2,5: vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo. Para quê? Para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Você é um sacerdote. Estamos todos engajados nesta obra, maduros para a edificação da obra de Deus. Nós precisamos aprender algo com esse pensamento do pastor John MacArthur. John MacArthur disse o seguinte: quando os santos estiverem aperfeiçoados, eles farão o trabalho do ministério. Se uma igreja está tendo problema para conseguir que o seu povo funcione, é porque o povo não está amadurecendo. Santos maduros são reprodutivos, santos maduros são eficazes. E eu glorifico a Deus, porque os irmãos têm se engajado aqui, têm trabalhado, cada um na sua força, cada um com a sua capacidade. Quando nós implantamos, quando nós divulgamos, quando nós falamos, irmãos têm se dedicado, e Deus tem nos abençoado, e devagarzinho, nós vamos crescendo, crescendo a nossa mentalidade, crescendo em espiritualidade, em comunhão com Deus, em intimidade com o Senhor, até sermos dia perfeito, como diz a palavra. Tudo isso, irmãos, é para a edificação do corpo de Cristo. Então, o que você faz na igreja, não importa, igual eu já falei, de dentro dessa casa, tudo que nós fizermos aqui é para a glória de Deus. Tudo que você faz aqui, até esse menino, o que ele faz, edifica a nossa vida espiritual. Até ele, o que ele faz aqui, edifica a nossa vida espiritual. Qualquer serviço que nós fazemos aqui com intenção boa, para a glória de Deus, edifica o corpo de Cristo, irmãos. Isso glorifica o nome de Jesus. Nos deixa mais fortalecidos, mais agraciados, mais animados, para nós vivermos na presença de Deus. Tudo que nós fizemos aqui é importante para Deus. E quando nós fazermos toda a nossa parte, irmãos, toda a igreja amadurece, toda a igreja cresce, a igreja desenvolve. Vejo irmãos que têm se despertado mais, vejo pessoas que estão mais interessadas aqui em fazer, e isso é agradável a Deus. Então, quando nós ministramos um ao outro, quando nós servirmos um ao outro, quando usamos nossos dons um para o outro, então todo o corpo cresce, todo o corpo desenvolve. Assim a vontade de Deus, ela é cumprida, irmãos. Porque quando nós éramos meninos, irmãos, nós fazíamos coisas de meninos. Quando nós nos tornamos adultos, deixamos as coisas de meninos. Nós agora não somos mais menino. Paulo escreveu isso em 1 Coríntios 13:11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Amadurecimento, irmãos, não é nada mais do que deixar as coisas de menino. Então quem amadureceu, quem desenvolveu espiritualmente, não pratica mais as coisas de menino. Não é um menino mais, ele é um adulto espiritual, desenvolveu as faculdades espirituais. Então amadurecimento é o que? É fortalecimento, é crescimento no conhecimento de Cristo e na sua palavra. Quem está maduro conhece Jesus, irmãos.
está aperfeiçoado em Cristo, conhece a voz do seu Senhor, conhece o caminho do seu Senhor, entende o que o seu Senhor quer para ele, e não tem dúvida nenhuma no seu coração, e sabe que o Senhor te plantou neste lugar, no seu coração, porque você está maduro no Senhor Jesus. Mas o Senhor Deus, irmãos, quer dar coisas de adultos, mas muitos de nós ainda somos meninos, e não podemos receber as coisas de adultos. Deus quer dar, mas não podemos. Hoje à tarde, o nosso neto, ele pegou uma faca lá para cortar o limão, a Vani teve que correr para não deixar ele cortar, porque ficamos com medo dele cortar a mão, não está apto para cortar ainda um limão com a faca molada, não pode. Deus quer nos colocar em nossas mãos coisas maduras, adultas, mas precisamos estar mais desenvolvidos, mais amadurecidos, nos aproximar mais do Senhor, deixar Deus trabalhar em nós e nós nos aproximarmos dEle. Quando uma semente ela é plantada, irmão, se faz necessário adubar, regar e esperar o crescimento para que dê fruto, e esse fruto ainda precisa amadurecer, porque você planta, rega, aduba, prepara, o fruto nasce e você vai esperar o fruto amadurecer. Assim é a nossa vida. Um bebê nasce, espera-se que ele se desenvolva, cresça, torna-se homem, adulto, forte, maduro, preparado para os embates da vida. Ele é um bebezinho. E nós não podemos continuar sempre dentro da casa de Deus um bebezinho. Não pode falar com ele, não pode falar com ela, não pode exortar. O pastor está brabo, eu não sei o que, o evangelista está não sei o que. Não podemos ser meninos. Temos que conversar de olho no olho, frente a frente, ser maduros, entendendo que Cristo é o nosso Senhor, é o nosso Mestre, e nós somos uma família, somos membros do corpo de Cristo, irmãos em Cristo, e estamos indo para o mesmo céu, o mesmo lugar onde Ele está. Amadurecimento espiritual, isso é que vai fazer uma igreja crescer. Então nós devemos continuar nanico para sempre, irmãos. Não devemos continuar nanico para sempre, mas crescer. Assim como em qualquer circunstância da vida, devemos nos esforçar para o crescimento espiritual. E a diferença disso, irmãos, é que esse crescimento não tem fim, pois o nosso Deus é inesgotável. Nós vamos para o céu, na eternidade, e vamos crescendo, 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 e nunca vamos parar de crescer, porque o nosso Deus, Ele é infinito. Então, antes primeiro de que uma igreja cresça em números, ela precisa crescer, ser madura espiritualmente. Uma igreja madura, uma igreja que entende que precisa evangelizar. Uma igreja madura, ela entende que precisa orar. Uma igreja madura, ela entende que precisa ler a Bíblia. Uma igreja madura, ela entende que precisa estar nos cultos louvando a Deus, porque ela está madura espiritualmente. Ela não faz nada por si mesma, ela faz tudo para a glória de Deus, louva para a glória de Deus, participa dos cultos para a glória de Deus, faz os trabalhos na igreja para a glória de Deus, lê a palavra para a glória de Deus, ora para a glória de Deus, se preocupa com os irmãos e oram pelos irmãos para a glória de Deus, porque ela está madura, ela está perfeita, ela não vai levando a vida a troncos e barrancos e fazendo o que quer, como se ninguém fosse dona dela ou dele, mas precisa estar preocupado com as coisas de Deus para agradar a Deus, ter alegria, regozijo na alma. Isso é amadurecimento, é deixar de ser nanico espiritual, é deixar de ser criança mimada. Por isso o profeta Oséias, ele bradou o seguinte em Oséias 6,3, para nós finalizarmos, irmãos. O profeta Oséias disse o seguinte: então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, a sua saída como a alva é certa, e Ele a nós virá como a chuva seródia, aquela chuvinha boa, né, que rega a terra. Então, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Você já chegou a um ponto, a uma porcentagem de conhecimento do Senhor. Prossiga, não para. Não desanime, leia a Bíblia, leia as Escrituras, leia um pouquinho hoje, leia outro pouco amanhã,
ora, fala com Deus, cresça em Jesus, cresça no conhecimento de Deus. Quanto mais se aproximar de Deus, mais você vai conhecê-lo. Quanto mais se aproximar da palavra, mais você vai conhecê-lo. Você vai ser feliz nas lutas. Você vai ter força nas batalhas. Você vai ter capacidade para atravessar as lutas que você está enfrentando. O Senhor te capacitará. E você vai cantar, como diz lá Miriam, quando ela atravessa o mar vermelho. A Bíblia diz que Miriam dançou, cantou e bailou diante do Senhor. Cantou o hino da vitória e cantar o hino de Moisés. É assim que Deus quer uma igreja, irmãos, madura, aperfeiçoada em Cristo Jesus. Vamos nos esforçar para isso, para que Deus seja glorificado em nós. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde em Cristo Jesus. Fecha os teus olhos, os teus lindos olhos que Deus te deu, em nome do Senhor Jesus. Ó Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, ajuda-nos a viver a sua palavra. Venha-nos dar graça, meu Deus, para que nós venhamos nos aproximar do Senhor em oração, através da sua palavra, para que nós possamos crescer, deixar de ser menino, deixar de ser bebê espiritual, para que sejamos maduros, aperfeiçoados, completos em tudo, meu Senhor, para que o teu nome seja glorificado, para que nós juntos, a igreja, o corpo de Cristo, sejamos fortes em Cristo Jesus, e o mundo saiba que o Senhor está conosco. Que a graça do Senhor esteja na vida de cada um das tuas servas e dos teus servos que aqui estão, nos levando à presença do Senhor. Nós te rogamos, ó Pai, e eu te peço as bênçãos no nome de Jesus. Amém.